Pessoal, aqui quem fala é o professor Wilson Kanashiro, do canal Biologia, seu guia de biologia na internet. Hoje nós vamos abordar nessa videoaula a etapa fotoquímica da fotossíntese. Antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito, vamos relembrar um pouquinho sobre o cloroplasto, a organela responsável por esse processo na célula vegetal. Então, o cloroplasto é uma organela membranosa dotada de duas membranas, uma externa lisa e outra interna que se projeta através das lamelas para o interior do cloroplasto. E das lamelas, então, formam-se as tilacoides. Relembrar também que o interior do cloroplasto é preenchido por uma matriz gelatinosa denominada estroma. O nosso foco maior agora vai ser nas tilacoides. Por isso a gente vai dar um close aqui, vai dar um detalhe maior nela. Então, para explicar melhor, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tilacoides. E essas tilacoides, o seu conjunto, forma o grânum, e o conjunto de grânum forma o grana de um cloroplasto. Quando falamos em fotossíntese agora, vamos sempre lembrar que a etapa fotoquímica vai ocorrer nessas membranas aqui das tilacoides. As ilhas de fotossíntese estão posicionadas nesse ponto. Então vamos só para a gente imaginar, uma planta tem várias folhas. Uma folha é formada pelos parênquimas clorofilianos. Os parênquimas clorofilianos são formados por diversas células. Cada célula tem diversos cloroplastos. Cada cloroplasto tem diversas tilacoides. E cada tilacoide tem diversos sítios de reação. Então isso nos dá uma ideia da eficiência que a planta tem em fazer fotossíntese. Por mais que eventualmente a gente veja, por exemplo, uma planta de milho, uma planta pequena de milho com 1 centímetro, 2 na pós-emergência, logo que ela nasce, no outro dia é comum que ela já esteja, um dia, 2 dias depois, que ela já esteja com o dobro do tamanho. Talvez a gente não preste atenção porque a planta ainda está pequena. Mas se considerarmos, no ponto de vista percentual, ela praticamente consegue dobrar, triplicar de tamanho em questão de uma semana. Então, boa parte desse desenvolvimento se dá principalmente pela grande eficiência da planta em produzir matéria orgânica. Então, olha só, se a gente pegar um livro de fisiologia, nós vamos ver representado lá esse esqueminha de substâncias que é chamado de esquema Z, em função desse efeito zigue-zague aqui que as substâncias se posicionam. Esse esqueminha, são chamados, ele é dividido em dois fotossistemas, fotossistema 1 e o fotossistema 2. Esses nomes são em função da sua ordem de descobrimento. E aqui nós temos essa representação, o P700 e o P680. O que vem a ser esses númerozinhos? Esses números representam o comprimento de onda que as clorofilas melhor reagem. Então, o fotossistema 1 ele reage melhor com comprimento de onda em torno de 700 nanômetros, e o fotossistema 2 reage melhor com 680 nanômetros. Agora, é interessante lembrar que mesmo que as ilhas de fotossíntese, no caso aqui os fotossistemas, reajam com esse comprimento de onda, é bom lembrar que nós temos alguns pigmentos que são chamados pigmentos antena, que reagem em diferentes comprimentos de onda e que tendem a carrear sua energia para dentro dos fotossistemas. Então a planta tem um aproveitamento muito bom dos diferentes espectros luminosos, mas não podemos deixar de registrar que 680 e 700 são os melhores comprimentos de onda. Então, como que esse processo ocorre? À medida que a clorofila é exposta à luminosidade, ela tende a perder elétrons, e esses elétrons, assim que saem da clorofila, são recebidos por substâncias que estão posicionadas próximas a ela,
E essas substâncias tendem a receber os elétrons e os repassar na sequência do processo. Então, por exemplo, aqui no fotossistema 1, a clorofila do fotossistema 1 tende a perder esse elétron, né? Nesse caso aqui é uma clorofila modificada, correto? E essa clorofila, então, ela tem um comportamento de receber o elétron da clorofila do fotossistema, mas não consegue segurar na presença das demais substâncias, ou seja, ela é redutora na presença dessa clorofila, mas é oxidante, por exemplo, na presença da ferredoxina. Então, à medida que o elétron vai passando, ele vai carregando, né, as substâncias pelas quais passa, e nesse caso o redutor final é o NADP. Então nós vamos deixar ele aqui um pouquinho, daqui a pouquinho a gente fala dele. E o fotossistema 2 também será ativado da mesma forma, vai perder seus elétrons, e assim que os elétrons forem recebidos, também serão automaticamente repassados. Então na química tem um conteúdo chamado de oxirredução, né? Quem domina bem essa parte vai entender legal o que nós estamos falando. É que às vezes não, nesse caso as substâncias, na ordem que elas estão organizadas, ela tem um comportamento redutor em relação à substância anterior. Então, né, a feofitina é redutora em relação à clorofila do fotossistema, e a plastoquinona, que nós vamos ver daqui a pouquinho ela, tá, é oxidante em relação à feofitina, ou seja, o elétron vai sair daqui, vai ser repassado, né, em cada um desses sistemas até chegar no fotossistema 1 novamente. E aí depois nós vamos ver também a participação da água nesse processo, que ela vai ser um dos, praticamente aí o principal doador de elétrons para esse sistema. Então, isso aqui aparentemente parece ser meio complicado, meio confuso, e eu preparei um material para simplificar a explicação desse processo. Então vamos lá. Nós temos aqui, expresso aqui na cor verde, a clorofila do fotossistema 1. Assim que ela é exposta à luminosidade, ela tende então a perder elétrons e vai deixar de ser clorofila por um tempinho, frações milionésimas de segundo. Então assim que ela perdeu o elétron, como nós já comentamos, existe, né, a substância receptora, e essa substância receptora repassa esse elétron para a ferredoxina. A ferredoxina, por sua vez, ela tem um comportamento químico de receber o elétron da substância anterior, mas não consegue segurá-lo na presença do NADP. Então, como o NADP nessa sequência é a substância que vai ficar com o elétron, ela fica então reduzida e, portanto, carregada negativamente. O fotossistema 2, ele entra em reação, né, frações milionésimas de segundo após, e aí nós temos então também a liberação de elétrons por esse fotossistema. E esses elétrons serão recebidos pela substância feofitina. A feofitina, por sua vez, repassa os elétrons para a plastoquinona, e aí nós temos a plastoquinona A, B, né? A plastoquinona, por sua vez, repassa para os citocromos, aí nós temos os citocromos 6, B, F, então são vários citocromos. E os citocromos, por sua vez, repassam os elétrons para a plastocianina, que os repassa para a clorofila do fotossistema 1, restabelecendo ou reestruturando a clorofila. Então, aquela clorofila que estava desestabilizada, ela volta a ser clorofila com os elétrons doados pelo fotossistema 2. Agora a gente vai entender o que ocorre com a água. A água que subiu pela raiz da planta, ela está disponibilizada agora nesse sisteminha, e ela também vai reagir com a luminosidade, numa reação chamada de fotólise da água, descrita por Rios. Essa é chamada, né, inclusive a equação que a explica é chamada de equação de Rios. Então o que acontece nesse caso? Nós temos aí, ó, a água que vai ser quebrada em oxigênio molecular, esse oxigênio vai para a atmosfera, e os hidrogênios, que alguns livros trazem como os prótons, né, já que ele tem carga positiva, vão ficar disponíveis nesse sistema.
tá? Inclusive bombeados, em alguns casos, para o estroma do cloroplasto. Então, veja bem, esses elétrons que mantinham a água no estado líquido serão repassados para a clorofila do fotossistema 2, mas isso não será possível se não tivermos íons manganês. Então, assim que eu tenho então, a liberação dos elétrons, os elétrons são repassados para o manganês e o manganês repassa esses elétrons no fotossistema 2. Então, quem tem um contato maior com nutrição de plantas já deve ter visto, né, tem esse conhecimento de que a falta de manganês numa planta pode provocar o amarelamento de tecidos clorofilados. E agora a gente já começa a entender que na falta do manganês, esse elétron que estava na água, ele não consegue chegar até a clorofila, consequentemente, não teremos elétrons para repor o fotossistema 1 e assim sucessivamente. Mas nesse caso aqui, vamos considerar que tem o manganês e o elétron foi repassado. E aí, veja bem, vamos deixar um pouquinho agora a parte da fotossíntese e relembrar alguns conceitos da bioquímica, onde nós falávamos, né, onde foi comentado que o hidrogênio livre, ele pode ter uma potencialidade de alterar o pH. E se alterar o pH, nós vimos que as enzimas podem ser desnaturadas. E todo o processo sequencial, a etapa química, ou mesmo outros processos que ocorrem no cloroplasto dessa célula, dependem de enzimas. Nós tivemos uma liberação de hidrogênio ionizável, ele pode então promover algumas desordens fisiológicas nessa célula. Então, olha que interessante, nós temos aqui o NADP carregado negativamente e nós temos o hidrogênio carregado positivamente. Então, o que nós temos como consequência desse processo? A união do hidrogênio ao NADP. Inclusive, é comum que a bibliografia, que a literatura, trate o NADP como sendo um transportador de hidrogênio. Se é um transportador, ele tende a se ligar ao hidrogênio e transportá-lo até o final do processo, neutralizando o seu efeito tóxico. Então, vamos fazer um resumo rápido aqui da etapa fotoquímica. Então, ele foi marcado pela fotólise da água, esses são os processos que ocorrem. Marcado pela fotólise da água, ocorre a união dos hidrogênios aos transportadores, então isso vai ocorrer para a neutralização do efeito tóxico do hidrogênio livre, e vai ocorrer também, né, a fotofosforilação, que é a adição de um fosfato inorgânico ao ADP, que é a adenosina difosfato mais fosfato inorgânico, correto? Isso tudo na presença da luz. Então, quais são os produtos que são gerados aqui? Nós temos o hidrogênio unido ao transportador e nós temos o ATP, que é a adenosina trifosfato. Então, esses dois compostos, eles serão liberados agora, serão disponibilizados no estroma, lembrando que até agora os processos ocorreram dentro da tilacoide, e lá no estroma é que vai, então, iniciar a etapa química, ok? Então, a etapa química a gente vai gravar em outra aula. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se gostaram da aula, né, dá um like aí no final do vídeo. Inscrevam-se no canal para vocês receberem material sempre que a gente disponibilizar aqui. E muito obrigado.